Sim, Senhor. Deus, nós queremos apresentar Ti, Pai. Entregar a Ti esse momento, Senhor. Esse momento de adoração, de comunhão diante de Ti, Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar direção, Senhor. Tomar direção das nossas vidas, Senhor. Tomar direção de cada família, Senhor, que é representada através desse grupo, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa fazer os seus planos para a noite de hoje, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, Senhor. Aqueles que vão ver esse culto depois. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita aqui no céu, como ela é feita aqui na terra, Senhor. Tua honra, tua glória, teu louvor, Senhor. Quero te louvar, quero te bendizer, quero te glorificar, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo. No nome da pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa continuar sendo glorificado, bendito, Senhor. Tua é a honra, tua é a glória, teu louvor, meu Pai. Senhor, toma a direção de tudo que está sendo feito nessa reunião de hoje, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente, Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui, Senhor. Eu quero te pedir que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, você possa começar a falar primeiro no meu coração. E também no coração daqueles que vão entrar nessa reunião no dia de hoje, Senhor. Quero te pedir também que o Senhor possa ministrar o coração de cada pessoa que vai ver essa live depois, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa mesma presença do Senhor que eu estou sentindo na minha casa, que cada pessoa que clicar nesse link, Senhor, possa sentir essa tua presença, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa me envolver com a tua presença e com a tua glória. Envolve a Carminha que está aqui também, Senhor, com a tua presença e com a tua glória. Envolve cada um, Senhor, daqueles que vão estar entrando nessa reunião, aqueles que vão ver no YouTube depois, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocá-los com a tua glória no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana que se inicia, mais uma semana que o Senhor nos permitiu, Senhor, estarmos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor, diante da tua palavra, diante da tua presença, Senhor. Te adorando, te bendizendo, te glorificando, dizendo que só tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E reconhecendo que nossa família, Senhor, é tua. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Assim como Pedro disse, eu também quero dizer, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavra de vida em eternidade, Senhor. Deus, tu és aquele que é santo de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ah, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Ah, Pai, tu é a honra, tu é a glória, teu louvor, Senhor. Teu domínio, teu poder, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, pela beleza da tua santidade, Senhor. Deus, eu quero te pedir, nos surpreende neste dia de hoje, Pai. Faz algo diferente no nosso meio, Senhor. No nome de Jesus, que não seja uma reunião em vão, que não seja uma reunião à toa, Senhor, mas que o Senhor possa estar presente no nosso meio e nós possamos ver a tua presença, sentir o teu toque, ver, Senhor, a tua operação no nosso meio, Pai. No nome da pessoa de Jesus Cristo. Senhor, fala nos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Se tem alguém aqui ouvindo essa palavra neste momento, ouvindo essa oração neste momento, está preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, Senhor. Está, Senhor, com o coração apertado por algumas circunstâncias, eu quero te pedir que vá de encontro a este coração, pelo poder que há no nome da pessoa de Jesus Cristo, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, neste momento, Senhor, trazer leveza para este coração. Onde houver apreensão, onde houver ansiedade, onde houver preocupação, que o Senhor possa trocar por paz e por confiança e convicção de que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor. Ah, Deus, nós não podemos nada, mas o Senhor pode tudo, e por isso nós oramos, Senhor. E por isso nós oramos, e por isso nós oramos a Ti. Ah, Senhor,
O salmista Davi, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós declaramos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a nossa torre forte, nosso castelo forte. Tu és a nossa coluna, nosso firme fundamento, Senhor. Ah, Senhor, quem está sozinho contigo está em maioria, ainda que outros estejam cercados por uma multidão, Pai. Nós confiamos em Ti, Deus, no nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, eu quero Te consagrar essa reunião de hoje, Senhor. E não somente essa, mas todas as outras que o Senhor possa nos permitir fazer, Pai. Ah, Deus, eu quero Te pedir, Deus, no nome da pessoa de Jesus, que o Senhor possa se fazer presente em cada reunião que a gente possa vir a fazer. Estamos em agosto, 8º mês deste ano. Ainda faltam 4 meses para este ano acabar. Mas ainda que este ano acabe, nós cremos que as tuas promessas, elas não terão fim. Nós cremos que aquilo que o Senhor está para fazer, Senhor, não terá fim, Senhor. Ah, Deus, eu quero te pedir, nos surpreende, Senhor, neste dia de hoje. Ah, Pai, se tiver alguém cansado aqui no nosso meio, que o Senhor possa renovar, revigorar, restaurar as forças dessa pessoa, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças e voarão com asas como de águia. Ah, Senhor, a tua palavra diz que eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Senhor. Nós esperamos em Ti, queremos Te pedir que essa força, esse renovo que o Senhor diz na Tua palavra, que chegue para aquele que está cansado, para aquela que está cansada. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. Nós queremos fazer uma troca nessa noite de hoje. Toma nosso fardo pesado, toma nosso jugo pesado e nos dá o teu fardo que é leve e suave, no nome da pessoa de Jesus. Eu quero orar para que todo cansaço saia agora, no nome de Jesus. E dou uma ordem para que todo cansaço, seja de qualquer ordem que seja, cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual, eu quero dar uma ordem pelo poder que há no nome de Jesus. Cansaço, bata em retirada pelo poder que há no nome da pessoa de Jesus. E quero declarar pelo poder que há no nome de Jesus: saúde restaurada, vigor restaurado, ânimo restaurado pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que aquela mesma força que o Senhor deu para o profeta Elias, quando ele estava ali depressivo, debaixo, Senhor, de uma árvore, quando ele estava também depressivo dentro de uma caverna, que essa mesma força que chegou para Elias, Senhor, que chegue para essa pessoa que está cansada neste dia de hoje, no nome da pessoa de Jesus. Senhor, renova as forças dessa pessoa que me ouve. Renova, Senhor, as energias dessa pessoa que me ouve, Senhor. No nome de Jesus. Ah, Pai, eu quero te pedir para que este coração que ouve a minha voz, Pai, possa ouvir a tua no lugar da minha. E quero te pedir, assim como a fogueira, Senhor, que está para ser apagada, mas após receber lenha nova e ser abanada, ela volta a ser incendiada. Que este coração seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Que o fogo do teu Espírito possa começar, Senhor, a arder neste coração. Ó Deus, eu oro por pessoas consumidas, meu Deus, consumidas pela tua presença neste dia de hoje, da cabeça à planta dos pés. Eu oro por um preenchimento tal que essa pessoa não consiga conter, Senhor, a plenitude do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, enche essas pessoas com o teu Espírito Santo, e a começar por mim, Senhor. Não permita que eu termine essa live do mesmo jeito que eu comecei, mas que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio de ousadia, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir nessa noite que essa pessoa possa ter noite de sono reparador, pode ter sono tranquilo, que ela possa deitar e dormir, acreditando que do amanhã dela o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está
cuidando de tudo, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra diz: em paz me deito e logo durmo, porque tu, ó Senhor, me faz habitar em segurança. Nós não queremos apenas ler essa palavra, mas nós queremos vivê-la, porque o Senhor é aquele que nos faz habitar em segurança, ainda que ao nosso redor seja um caos. Ah, Senhor, o caos não te assusta, o caos não te atemoriza, porque a terra era sem forma e vazia, havia trevas, Senhor, sobre a face do abismo, mas com uma palavra, aquilo que não existia passou a acontecer. E quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa liberar palavras no mundo espiritual e que realidades, Deus, que ainda não são vividas, possa começar a ser vistas a partir de agora, Senhor. Que o Senhor possa liberar o teu haja, a tua palavra, e aquilo que não existe possa começar a existir, que sonhos engavetados possam sair para fora, que pregações nunca pregadas possam vir para fora, que projetos que estão sendo regados em oração possam vir para fora com uma palavra, Senhor. O Senhor pode fazer tudo existir. Com uma palavra, o Senhor pode fazer o inferno retroceder. Com uma palavra, você pode fazer, Deus, o enfermo ser curado, o cativo ser liberto, o fraco receber força, o desanimado receber ânimo. É por essa palavra que eu oro neste dia de hoje. Não palavras, Pai, ao vento, mas uma rema, uma palavra vinda da tua parte, Senhor Jesus. Ah, Deus, tu és a própria palavra. Tu és o verbo vivo que desceu do céu. Tu és aquele que a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que no nosso meio a tua palavra possa ser palpável, Senhor. A tua presença possa ser palpável. Eu oro mais uma vez para que cada lar que me ouve e aqueles que vão me ouvir através do YouTube, que essa mesma presença do Senhor que eu sinto na minha casa, que essa pessoa possa sentir 100 vezes mais na casa dela, que essa sala possa ser inundada com a tua presença, que essa cozinha possa ser inundada com a tua presença, que esse quarto possa ser inundado com a tua presença, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos, Deus, nos acostumar a sair com o espírito seco da tua presença, porque na tua presença existe delícias, na tua presença existe abundância, Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus, sair daqui da mesma forma que nós adentramos, Senhor, mas que, sobretudo, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Toma essa reunião nas tuas mãos, Pai. É isso que eu oro, já te agradecendo pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Graça e paz, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de hoje. Ah, Jesus. Comecei aqui orando a nossa reunião. Essa reunião está sendo transmitida de forma privada no YouTube. Então, talvez ela fique salva depois. E se ficar boa, eu reposto. Para que quem não veio possa assistir depois. Tá bom? Eu confesso que meu plano inicial era continuar aquilo que a gente estava falando semana passada, que era sobre Romanos, capítulo 8, mas o meu plano é um, o do Senhor é outro. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está no livro do profeta Zacarias, Zacarias Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10. Seja bem-vinda, minha irmã Carminha. Mateus, mano, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Dai, bem-vinda também. Sei que você está trabalhando aí, mas vai ouvindo aí quando você trabalha também, tá bom? Quando vocês acharem, eu quero que vocês me sinalizem com um amém, com achei. Vou repetir para vocês, Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10. De verdade, não sei que rumo essa palavra que vai tomar, porque, como eu falei, eu queria falar com vocês hoje sobre Romanos. Essa palavra de Zacarias, Deus já tinha colocado em meu coração dias atrás, mas enquanto eu estava me preparando para essa reunião, Deus colocou outro tema no meu coração. Talvez vai ser um quebra-cabeça que vai se juntar e talvez vai fazer sentido para algumas pessoas isso aqui, tá bom? Quando vocês acharem, me sinalizem no chat para eu poder estar lendo o texto, né, de Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10, tá bom? Essa live aqui, ela vai ter duração de 1 hora, então temos aproximadamente 40 minutos aí de reunião, tá certo? E eu vou estar lendo aqui
a palavra do Senhor, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu mudar aqui até a tradução aqui. Ah, Jesus, o Senhor é bom. Diz assim a palavra do Senhor na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: não despreze os pequenos começos, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Eu vou repetir aqui numa tradução diferente, talvez seja a tradução que você tem aí na sua mão. E essa versão começa assim: porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. E estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Queridos, esse texto aqui vai falar acerca de um homem chamado Zorobabel. De acordo com a história bíblica, Zorobabel foi um homem importante naquele contexto ali, porque foi uma das pessoas usadas por Deus para promover restauração em Israel. Zorobabel ele foi importante na nação de Israel, como Neemias foi, ao ser usado pelo Senhor para ser levantado como alguém que iria liderar a restauração dos muros de Jerusalém. Como Esdras foi usado pelo Senhor para promover a restauração do culto ao Senhor em Jerusalém, em Israel. E Zorobabel ele foi levantado como uma liderança em Israel. Esse texto aqui que eu li aqui, que você viu na sua Bíblia, nessa versão aqui que eu estou com 2 versões aqui, mas numa dessas versões começa com uma pergunta: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Se eu pego essa versão e começo a pregar para você a partir dessa versão, quem despreza o dia das coisas pequenas? Eu responderia que várias pessoas desprezam o dia das coisas pequenas. Como igreja brasileira, a gente vive um boom, né, de crescimento evangélico, mas saiu um censo dizendo que pela primeira vez, ao longo de alguns anos que a igreja brasileira estava crescendo, a igreja, entre aspas, teve um crescimento menor do que os anos posteriores. Isso de acordo com o censo do IBGE e do Instituto Barna. Então, num país onde tem pessoas sim que não conhecem Jesus, que nunca ouviram o evangelho, mas que em contrapartida uma boa parte da população é evangélica, as pessoas não se contentam mais com o dia das pequenas coisas. Pessoas não estão dispostas a estar numa reunião como essa com pouquíssimas pessoas, porque as pessoas acreditam que Deus está onde está coisas grandes. Mas eu quero começar pregando para você nesta noite, dizendo para você o seguinte: Deus está nas coisas grandes, mas Deus também está nas coisas pequenas. E o Senhor Jesus nos ensinando através da sua palavra, ele vai dizer: porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Mas existem pessoas que estão com a ânsia do crescimento, com a ânsia do avanço, com a ânsia do Big, do Master, do Blaster, mas não conseguem ser fiel a Deus nas pequenas coisas. E eu quero te dizer, seja fiel a Deus nas pequenas coisas, que sobre coisas maiores Deus vai te colocar. E nesse texto aqui fala, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, várias pessoas desprezam. Várias pessoas desprezam. Eu citei aqui para você Neemias, citei para você que Esdras, citei para você que Zorobabel. E a verdade é que Neemias, quando ele chegou ali em segredo em Israel para restaurar os muros ali, ele ficou a princípio em silêncio andando pela cidade. Ele não contou para ninguém aquilo que ele estava fazendo. Mas a partir do momento que Neemias começou a trabalhar na construção dos muros junto com o povo de Israel, qual foi a primeira atitude dos inimigos de Israel, dos inimigos do povo de Deus, ao ver Neemias reconstruindo os muros?
Eles começaram a rir, a caçoar, a fazer hora daquela obra de reconstrução. Porque é assim que o diabo faz. Quando a gente começa a fazer pequenas coisas com o Senhor, ele levanta pessoas para começar a ridicularizar, para começar a zombar, para começar a rir, para começar a escrachar, para que assim a gente se desmotive e pare de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Mas Neemias, ele sabia que o Deus que encaminhou ele para ir para aquele lugar era um Deus de obras completas. Então, aquela restauração que começou pequena, ela terminou em tempo recorde. E eu quero te dizer, talvez se alguém usado pelo diabo tem sido levantado para te afrontar, para rir da sua vida, para rir do seu ministério, para rir da sua família, para rir do que você carrega por ser pequeno, não ouça a voz do inferno contra a sua vida, ouça a voz de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Quem te deu uma ordem já te viu concluindo aquilo que ele falou que você faria, que ele falou que você faria. Deus, ele não te vê apenas aqui e agora, ele já te vê adiante. Então, aquele que para nas pequenas obras não consegue contemplar as grandes obras que Deus pode fazer. Louvado seja Deus. E o povo de Israel, ele estava ali, a princípio, oprimido pelo adversário, na situação de derrota inicialmente, porque os muros foram derribados e as portas foram queimadas. Você conhece essa história das Escrituras, não é verdade? Então o inimigo primeiro começou a ridicularizar o povo que estava ali trabalhando na reconstrução. E quando a zombaria não funcionou, o inimigo começou a usar outras armas. O inimigo ele começou a usar uma outra arma chamada distração. Ele começa a mandar cartas para Neemias, dizendo: Neemias, vem ter conosco, queremos falar com você, queremos ter um diálogo contigo. Mas Neemias usou uma declaração que nós precisamos usar essa declaração em vários momentos da nossa vida. Neemias disse: eu estou em uma grande obra e não posso descer, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Muitas das vezes, nesse tempo, nós, como geração de jovens, batalhamos contra a distração. Talvez você está nessa reunião aqui agora, vai chegar notificação no seu celular, notificação de WhatsApp, notificação de Instagram, notificação até de boleto de banco, ligação de trabalho. Várias coisas podem acontecer para roubar o seu foco, mas eu quero te dizer, não se distraia sobre aquilo que Deus pode estar fazendo na sua vida, na sua história. Outro personagem bíblico que me ensina muito sobre distração é Sansão. Sansão, nós sabemos que ele foi levantado como o Senhor, pelo Senhor como um juiz sobre a nação de Israel. Nós sabemos que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e uma força descomunal era vista naquele homem. Mas aquele homem começou a fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse. Ele tocou em animal morto. Ele se relacionou com pessoas que Deus falou que ele não poderia se relacionar. E após o primeiro relacionamento não dar certo, ele vai firme um relacionamento com Dalila. E por mais que Dalila fizesse parte do povo inimigo dos filisteus, Dalila não era o inimigo. Dalila, ela era a distração. Dalila fazia parte do povo inimigo, mas Dalila era uma distração. Então você conhece a história de Sansão. Você sabe que ele conta para Dalila qual é o segredo da sua força. Ela corta as tranças dele. O povo dos filisteus pega ele, prende ele numa roda, fura os olhos dele. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Onde Dalila viu o fim de Sansão, os filisteus viram o fim de Sansão, Deus ainda fez o cabelo de Sansão crescer. Aleluia. E a Bíblia diz que no final da vida de Sansão, Sansão matou muito mais do que em vida. E perceba como o cenário se repete. Sansão é preso ali na roda. E os inimigos do povo de Deus começam a zombar de Sansão. Fazer de Sansão obra de escárnio. E muitas das vezes esse é o plano do diabo para a nossa vida. Às vezes o diabo ele tenta nos envergonhar. Tenta fazer de nossas vidas chacota. Mas enquanto o inimigo é especialista em envergonhar, Deus é especialista em honrar. E eu quero te dizer, no lugar onde você passou por vergonha, Deus vai trazer para a sua vida dupla honra. Louvado seja o nome do Senhor. Dupla honra. Louvado seja Deus.
E nós sabemos que Neemias construiu ali o muro em 52 dias em tempo recorde. Nós sabemos que Esdras também foi alguém usado por Deus para restaurar a presença do Deus de Israel no meio de Israel, restaurar o culto ali ao Senhor na nação de Israel. Mas, como eu falei, Zorobabel foi uma pessoa importantíssima naquilo que Deus estava fazendo. Olha comigo aí, por favor, no versículo 8 desse próprio capítulo 4, que diz assim: novamente veio a mim a palavra do Senhor dizendo, para quem chegou agora, eu estou lendo Zacarias capítulo 4, estou lendo agora o versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós. Aí o versículo 10 diz, pois quem desprezará os dias dos pequenos começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O profeta Zacarias estava declarando que as mesmas mãos, as mãos de Zorobabel que lançaram fundamentos, lançaram alicerces, essas mesmas mãos iriam terminar aquilo que ele havia começado. Se tem uma coisa que eu aprendo com Deus, isso me confronta muito, é que Deus ele não deixa nada pela metade. Aquilo que ele começa, ele termina. Não à toa que em Filipenses ele vai dizer, aquele que começou a boa obra na sua vida, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Se a minha vida ainda não está perfeita, a sua vida ainda não está perfeita, Deus está trabalhando na sua vida ainda. Ele não desistiu de você. Muitas das vezes nós batalhamos com áreas da nossa vida que nós tentamos vencer, tentamos romper, e simplesmente nós não conseguimos. Continua confiando na mão do Senhor, porque no nome do Senhor nós vamos conseguir romper o que precisa ser rompido e viver o que nós precisamos viver nele. E aqui o profeta diz que aquilo que começou com Zorobabel terminaria. Então, eu não sei o que você está construindo na sua vida. Eu não sei o que você está construindo com o Senhor na sua jornada de fé. Eu não sei o que você está construindo, mas aquilo que você está construindo pode ter começado pequeno, mas não despreze pequenos começos. Jesus diz que o grão de mostarda, ele é a menor das sementes. Mas uma vez que essa semente ela é semeada, ela dá origem a uma das maiores árvores que existem. Eu sinto de Deus para falar aqui com relação à fé. Talvez eu estou falando para pessoas que tenham níveis de fé diferentes. Alguns têm um nível de fé mais alto, outros têm um nível de fé menor. Mas eu quero te dizer, se tudo que você tem é fé, você tem tudo. Porque Jesus diz que ainda que sua fé seja pequena, do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, ergue-te e te transporta-te no mar, e assim será feito. Mas muitas das vezes nós desacreditamos do poder da palavra de Deus. Porque às vezes nós olhamos para a nossa própria capacidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, você por você mesmo, você não consegue fazer nada. Mas o Deus a quem você serve pode fazer todas as coisas. Ah, Senhor. Porventura, existe coisa difícil de forma demasiada para Deus? Será que se ele falou, ele não vai cumprir? Será que se ele não fez uma vez, ele não pode fazer de novo? Louvado seja Deus. Talvez nessa noite eu estou pregando para pessoas que têm projetos que estão sendo gerados em oração diante de Deus, mas que tem projetos que você está vivendo hoje que foi gerado em Deus há um tempão atrás. Talvez você começou no seu vestibular orando para entrar nesse curso e você nem sabia se ia dar certo.
Agora olha para você e veja as maravilhas que Deus fez na sua vida. Pense em quantas vezes você pensou em desistir. Você não imaginou chegar aqui, mas o Deus que viu você lá no começo já sabia que você estaria aqui 11 de agosto de 2025 ouvindo essa palavra, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou que vai fazer na sua vida. Quantas vezes você fez as contas ali para fechar o mês, você falava: Senhor, esse dinheiro não vai dar. Senhor, não vai dar. E não é que deu. E não é que deu. É porque Deus permite a gente passar por certas situações para nos amadurecer, para nos fazer criar robustez diante dele, para ter estrutura. Porque essas experiências que a gente conta com Deus, que a gente vive com Deus, servem para a gente contar para outros que ainda não tiveram suas próprias experiências com Deus. Eu não sei se você crê assim, meus irmãos, mas eu creio que Deus ele continua sendo invisível, mas ele continua sendo real. Oh, aleluia! Ele continua sendo invisível, mas ele continua sendo real. Oh, Senhor, ele é invisível, mas ele é real. E eu comecei essa live de hoje, eu estava com um sentimento de nostalgia. Não sei porquê, mas hoje me estava me remetendo muito àquele período de pandemia que a gente fazia live pelas redes sociais, que a gente não podia se reunir como igreja. E Deus falou ao meu coração: quando você não podia sair, eu podia sair. Quando você não podia se mover, eu continuava me movendo. Aleluia. Quando você não podia estar em união, eu conseguia promover a união. Quando você não conseguia fazer nada, eu continuava fazendo todas as coisas. Louvado seja Deus, não importa o cenário que você esteja, não importa o cenário que eu esteja, Deus continua sendo poderoso. Louvado seja Deus. E ao longo das Escrituras eu vejo que os momentos que o povo de Israel passou por situações de maiores apertos, foi onde eles viram a mão poderosa do Senhor agindo na vida deles. Enquanto o faraó oprimia o povo, aleluia, maltratava o povo, Deus já estava provendo um libertador. E aquele cenário de opressão teve que ver as maravilhas de Deus naquele lugar. Eu não sei se alguém te persegue no seu trabalho, eu não sei se alguém tenta ir contra a sua vida, zomba da sua fé, mas eu quero te dizer, continua orando, buscando a face do Senhor, porque eu creio que Deus pode fazer maravilhas acontecerem através da sua vida. Louvado seja Deus. Neste dia de hoje, Deus está sacudindo meu coração para voltar a ter a fé que eu tinha lá atrás na pandemia. A fé que acreditava no extraordinário, a fé que acreditava no sobrenatural. Só que às vezes a gente acaba vivendo a nossa vida e a gente acaba não vendo milagres, não vê prodígios, não vê maravilhas. Mas a verdade é que mesmo que eu não veja, Deus continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mesmo que eu não veja o poder de Deus, Deus continua sendo todo poderoso. E ele não perdeu o controle de nada. De nada, de nada, de nada. E eu percebi que eu preciso voltar para o lugar da oração. Eu preciso voltar para o lugar da dependência total de Deus. Eu preciso voltar para aquele lugar onde meu coração só ansiava a Deus e não era sufocado pelas preocupações dessa vida. Se você se ver preocupado pelas situações, pelas circunstâncias da vida, eu quero te dizer, Deus está te convidando hoje para voltar para o lugar de onde nunca você deveria ter saído. O lugar secreto, ele é um lugar. Mas antes de ser um lugar, ele é secreto. Louvado seja Deus. Eu vou repetir isso aqui. O lugar secreto continua sendo um lugar.
Mas antes de ser um lugar, ele continua sendo secreto. E eu quero te dizer, talvez você esses dias buscou respostas de Deus em outros lugares, mas Deus manda te dizer, a resposta que você buscou em alguns lugares está no secreto. Eu quero falar diretamente com você. Aleluia. Eu quero te dar uma visão nova. Eu quero te dar novos planos. Eu quero te dar novas estratégias. Eu quero te dar uma nova porção de unção, mas você vai receber o que eu tenho para você no secreto. Aleluia. Deus poderia me dar aquilo que eu quero que Ele me dê. Mas sabe por que Ele me fala para nossos corações? Eu quero me colocar como a primeira pessoa que está recebendo essa palavra de voltar para o secreto. Sabe por que Ele quer nos dar no secreto? Porque se nós recebemos no secreto, nós não deixamos Deus para trás. Se nós recebemos no secreto, significa dizer que nós estamos em intimidade com Deus, tendo tempo de qualidade com Deus. E eu, muitas das vezes, deixo de ter tempo de qualidade com Deus para ir atrás de respostas da boca de Deus. Mas Deus, Ele quer nos dar respostas, direcionamento, unção, graça e poder. Mas Ele quer nos dar aquilo que Ele nos deu através de Jesus Cristo, a sua presença, comunhão com Ele. E a palavra que eu falei aqui para vocês no começo de Zacarias 4:10 diz que os 7 olhos do Senhor percorrem por toda a terra. É interessante que essa simbologia do 7, você vê ela em várias partes da Bíblia. Nesse próprio texto aqui, você vai ver falando sobre os 7 candelabros de ouro e dois ramos de oliveira ao redor desses candelabros. No livro de Apocalipse vai falar sobre os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. No livro do profeta Isaías vai falar sobre os 7 espíritos, né, diante do Senhor. No livro de Isaías. E nós sabemos que o número 7 indica o número da perfeição. E quando eu estava lendo esse texto aqui dos 7 olhos do Senhor percorrendo sobre toda a terra, veio ao meu coração o seguinte: não existe nada encoberto que Deus ele não possa ver. E não existe luta que você passe, mesmo sozinho, que Deus não esteja te vendo. Sabe aquele dia que você chorou, só você e o seu travesseiro? Deus te viu, Deus estava lá. Sabe aquele momento em que você pensou que não daria certo? Deus te viu, Deus estava lá. Sabe esse momento que nós estamos aqui às 9h20 da noite, falando da palavra de Deus? Deus nos viu e Deus está aqui. Nesse exato momento tem pessoas fazendo coisas erradas, praticando corrupções, cometendo pecados. Mas nesse mesmo momento tem várias pessoas buscando a face do Senhor. Como diz o salmista, essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Israel. E nós fazemos parte dessa geração. Então a palavra do Senhor também diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando o justo e o injusto, aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E às vezes a gente acha que Deus não está vendo porque a gente espera que Deus ele haja e aparentemente Deus não está agindo. Mas não significa dizer que Deus não está agindo, que Deus não vai agir. Deus agirá no tempo dele. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Estão sobre toda a terra nesse exato momento. Eu quero te perguntar, qual é o máximo que os seus olhos podem contemplar? Qual é o máximo que os seus olhos podem contemplar? Por mais que seus olhos possam contemplar, a sua mente possa projetar, não se compara ao que Deus pode fazer. Aleluia. Sabe uma coisa que veio ao meu coração aqui?
Vocês me permitem falar uma loucura? Me falem no chat se vocês permitem, eu vou beber água aqui e falo aqui para vocês. Ah, Matheus, com certeza. Muitas das vezes nós recebemos palavras de Deus, de que Deus vai nos levar para lugar A, lugar B, lugar C, lugar D. E o que acontece é que, da mesma forma que o quebra-cabeças precisa de peças para se completar, Deus está contemplando toda a terra nesse exato momento. E ele diz assim: vou levar você para tal lugar. É Deus pegando a peça do quebra-cabeça e colocando aonde ele já enxerga onde aquela peça vai encaixar. Aleluia. Então eu quero te dizer, não se surpreenda se Deus mudar a sua geografia. Não se surpreenda quando Deus te der palavras de te dizer que vai te levar para a Europa, para a África, para rodar todo esse Brasil. Sabe por quê? Ele tem uma porção específica destinada para você. E essa porção que ele depositou em você tem lugares que você vai precisar derramar para que o novo de Deus chegue nesses lugares. Eu creio que Deus pode fazer sem precisar do homem, mas Deus ele escolhe contar com homens e mulheres dele para derramar o poder dele em certos lugares. Sabe por que você está na geografia que você está conectado com as pessoas que você está conectado? É porque você é essa peça que precisa estar encaixada aí para que Deus faça o que ele tem que fazer neste lugar. Então, os olhos que veem todas as coisas vê o passado, vê o presente, mas vê o futuro. E muitas das vezes Deus nos coloca em certas situações, em certos lugares, que a gente se pergunta, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. E a resposta de Deus para o seu coração é, você tem razão, não tem a ver com você, tem a ver com o que eu quero fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Se você abrir o Instagram, por exemplo, e você seguir qualquer página de geopolítica, você vai ver que está pipocando meio mundo de guerra ao redor do mundo. Eu não sou nenhum especialista em guerra, mas pelo menos em filmes de guerra que eu via, o que acontece é o seguinte: quando um certo esquadrão recebe uma missão, esse esquadrão fracassa na sua missão, das duas uma, ou eles perdem a guerra, ou é necessário mandar um novo esquadrão ou reforço para aquele lugar de guerra. Quando o esquadrão fracassa na sua missão, é necessário levar um outro esquadrão ou um reforço para aquela área. Sabe o que acontece? Nós vivemos guerras espirituais todos os dias. E nessa guerra, várias pessoas são abatidas todos os dias. Mas Deus está providenciando reforço, porque o reino de Deus continua avançando. Muitos homens e mulheres de Deus foram abatidos por adultério, por ambição de riquezas, por várias outras coisas que você só abrir a internet e você vê vários escândalos. Mas eu quero te dizer, no lugar daqueles que foram abatidos, Deus está levantando um povo que se compromete a não se corromper. Aleluia. Aleluia. Enquanto tem um povo que está negociando a sua unção, a sua intimidade com Deus, Deus está levantando um povo que não vai negociar o lugar secreto, que não vai negociar a sua intimidade, que não vai vender a sua unção, que não abre mão dos seus princípios, dos seus valores, que não abre mão nem se vergonha do evangelho, porque ainda que Deus troque o esquadrão que está na frente, ele manda outro, mas perder, ele não perde nenhuma batalha. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Everton chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, mano. Estou falando sobre o texto de Zacarias. E a última vez que eu fui na casa de Everton, estava na casa dele o pastor Nengo Vieira,
E eu fui buscar o Nego Vieira com o Everton no carro, e ele falou comigo, mano, Deus está falando muito no meu coração sobre tesouros em potes de barro. Nem sei se Deus continua falando com ele sobre isso, mas a verdade é que se a gente olha para a nossa estrutura, para a nossa condição, a gente desanima porque nós, por nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de fazer nada. Mas se a gente para pensar nesse texto que Paulo fala sobre tesouros em pote de barro, e a gente começa a olhar para o que está dentro de nós, ao invés do que está ao redor, tudo muda. Tudo muda. Muitos olhavam para Davi ali, como o mais novo, o menor da casa de seu pai, e desprezava Davi. Mas Deus sabia que existia um tesouro dentro daquele pote de barro. Muitos olhavam para Paulo como um perseguidor da igreja e sentia até medo de Paulo, mas Deus olhava para aquele mesmo perseguidor e via tesouro naquele pote de barro. Pessoas olhavam para Lázaro depois de 4 dias morto e olhava apenas para o pote, mas Deus olhava para dentro de Lázaro e sabia que aonde existia um cenário de morte, ele iria provocar uma ressurreição. E eu quero te dizer, existe um tesouro dentro do pote de barro, e esse tesouro é Jesus Cristo de Nazaré. E quem tem ele não precisa de nada. Louvado seja Deus. Não precisa de nada, não sente falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele diz que existe um homem que compra que ele busca por tesouros e ele acaba encontrando uma pérola de grande valor, e a Bíblia diz que ele vende tudo aquilo que ele tinha para comprar aquele terreno, para ter acesso àquela pérola de grande valor. E isso é evangelho. Nós só temos tudo dele quando nós damos tudo para ele. Aleluia. Olha, Everton colocando aí, Cristo é tudo, inclusive Cristo é tudo foi a canção que eu estava ouvindo no começo dessa live. Só consegue ter tudo de Cristo aquele que dá tudo para Cristo. Tudo por Cristo. Eu percebo na minha vida que quando eu começo a ter uma entrega parcial, eu começo a ficar estranho. Quando eu começo a me entregar para Deus com reservas, eu começo a me sentir estranho. Eu não sei se com você é assim, mas eu sinto que algo está faltando. Ainda que as pessoas digam que eu sou uma bênção, que eu sou isso, que eu sou aquilo, dentro de mim eu sinto que algo está faltando. E nessa noite eu descobri que o que está faltando é uma entrega radical a Ele. E às vezes as pessoas acabam achando que a entrega a Deus começa e termina quando a gente entrega a vida para Ele. Mas eu entendo que a entrega não é quando a gente entrega a vida para Jesus apenas. A nossa entrega ela é diária. E o apóstolo Paulo ele fala sobre nós apresentarmos nosso sacrifício, nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E um dos motivos pelo qual esse sacrifício tem que ser vivo é porque essa entrega precisa ser voluntária. Antigamente o sacrifício ele era morto, apresentado a Deus. Hoje é vivo, santo e agradável a Ele. Mas o mais belo disso é que aquele mesmo que recebe o sacrifício, é Ele que prepara o sacrifício. Ele que pega a nossa vida imperfeita, derrama o sangue dele e nos faz sermos agradáveis diante do Senhor. Deus ele não tinha o porquê nos aceitar, mas ele mandou o seu filho para a cruz do Calvário, para que a partir daí ele pudesse nos aceitar de volta. E voltando para o texto aqui para poder finalizar, Zacarias 4:10 diz: não despreze os pequenos começos. Pois quem desprezou os primeiros começos, verá a mão do Senhor e se alegrará. Eu creio que nós, meus irmãos, continuaremos vendo Deus fazendo grandes coisas em nossas vidas, porque nós não desprezamos pequenos começos.
Louvado seja Deus. Então, se na sua igreja, seja lá o que você esteja fazendo, esteja 2, 3, 4 pessoas, não despreze os pequenos começos. Talvez você marque um culto na sua igreja e lá só tem só você. Não despreze os pequenos começos. Talvez você planejou fazer um plano de leitura bíblica, mas você não consegue ler todos os versículos da Bíblia, mas você só consegue ler um capítulo. Não despreze os pequenos começos. Talvez você ainda não está da forma que você imaginou que você poderia estar no Senhor. Não despreze os pequenos começos. Vou pegar aqui o Everton mais uma vez como exemplo. Ele sempre conta na célula, no GE na casa dele, como que começou o GE na casa dele. Começou com a família dele. Ele pedindo perdão para os filhos, para a esposa. E hoje aquele que começou apenas com a família dele alcança várias pessoas. Porque teve alguém que não desprezou os pequenos começos. Louvado seja Deus. E Deus é aquele que faz dos pequenos começos grandes coisas acontecerem. Essa reunião aqui, já falei várias vezes sobre isso. Começou na pandemia, com o Felipe, com Tina, com o Geórgito. E tempos atrás, a gente conseguiu alcançar várias pessoas. A gente conseguiu alcançar mais de 100 pessoas. Né? O número de 100 pessoas hoje nessa era de rede social é pouquíssimo, é nada. Comparado a páginas que têm 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Mas para o contexto que a gente estava vivendo, de pandemia, foi Deus mostrando para a gente, não despreze os pequenos começos. E eu posso fazer grandes coisas na sua vida, se você confiar no que eu estou fazendo. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, eu vou estar compartilhando com vocês o que eu tinha preparado para hoje, que era coisas que atrapalham o agir de Deus na nossa vida e na igreja, e coisas que ajudam, né, entre aspas, ajudam, né, entre aspas, a Deus agir na nossa vida, né? Como viver o agir dele nas nossas vidas. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Temos 15 minutos aqui para a gente encerrar a nossa reunião de hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, se essa palavra fez sentido para alguém aqui. E na sequência vamos estar orando